Pesquisadores sugerem que a construção das grandes pirâmides do Egito foi possível graças às características geográficas da planície de Gizé na época, em especial em relação à disposição do rio Nilo. As pirâmides do Egito são um dos marcos culturais mais emblemáticos do mundo. Ao longo dos anos, especialistas têm tentado desvendar os mitos de como essas imponentes construções foram erguidas. Embora as respostas para essa pergunta ainda não sejam satisfatórias, uma recente pesquisa trouxe algumas luzes sobre o assunto. As pirâmides de Khafre, Mycerinos e a Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops ou Quéops, foram construídas durante a Quarta Dinastia, de 2686 a 2160 a.C. Elas estão localizadas na margem ocidental do rio Nilo, na planície de Gizé, no Egito, e representam antigas proezas de engenharia que têm fascinado a humanidade há centenas de anos. Conforme aponta a Enciclopédia Britânica, plataforma de divulgação de dados do Reino Unido voltada para a educação, de Heródoto, historiador grego do século V a.C., várias hipóteses foram elaboradas sobre a construção das pirâmides sem que uma resposta definitiva fosse aceita. O rio Nilo foi fundamental na construção das pirâmides. Atualmente, indica a enciclopédia, a teoria mais plausível sugere que os egípcios utilizaram uma rampa ou terraço inclinado que permitia o transporte dos blocos de pedra por meio de trenós, rolos e alavancas. No entanto, uma nova pesquisa publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, NAS, sugere que os construtores foram capazes de erguer pirâmides, tumbas e templos graças a um antigo braço do rio Nilo agora extinto, conhecido como Braço de Chufu. Os pesquisadores avaliaram as variações dos níveis de água do Nilo nos últimos 8.000 anos e determinaram que o Braço de Chufu, um afluente do Nilo, proporcionou um ambiente fluvial favorável para o surgimento e desenvolvimento do local de construção, auxiliando os construtores no planejamento do transporte de pedra e materiais por barco. Os autores sugerem que os antigos egípcios aproveitaram o rio e suas enchentes anuais por meio de um engenhoso sistema de canais e bacias, formando um complexo portuário que está localizado a mais de 7 quilômetros a oeste do Nilo nos dias atuais. Esses canais e bacias precisavam ter profundidade suficiente para acomodar embarcações de calado raso, profundidade a que se encontra o ponto mais baixo da quilha de uma embarcação, em relação à linha d'água, ao longo do ano. Enquanto que embarcações maiores provavelmente só poderiam navegar durante a época de enchentes, de agosto a outubro, quando o nível da água no canal do Nilo aumentava. A hipótese do complexo portuário propõe que os construtores das pirâmides cortaram o dique ocidental do Braço de Chufu e dragaram as bacias até a profundidade do rio. Isso teria possibilitado aproveitar a elevação anual da enchente como um elevador hidráulico, quando os níveis mais altos de água chegavam à base da planície de Gizé. Dessa forma, a existência dos canais e do porto teria permitido aos engenheiros transportar materiais de construção e suprimentos para o complexo das pirâmides, facilitando a sua. As pirâmides do Egito são construções incrivelmente complexas. De acordo com o Museu de História Natural do Smithsonian, nos Estados Unidos, as pirâmides compunham um complexo de edificações funerárias, que incluíam templos, capelas e outras tumbas, todas com finalidade de servir de descanso final para os faraós e outras personalidades importantes. Apesar de já muito investigadas, elas ainda guardam segredos. Também segundo o Museu do Instituto Smithsonian, do lado de dentro, cada pirâmide é composta por várias salas e passagens, incluindo a câmara funerária do rei. Entretanto, por ter sido projetada para evitar saqueadores nas tumbas dos faraós, o acesso não é tão simples e não se conhece o interior dessas construções em sua totalidade. Como é por dentro das pirâmides de Gizé? Entre as pirâmides de Gizé, a pirâmide de Quéops, a mais antiga e alta das três, e suas duas vizinhas, as pirâmides de Khafre e Menkaure, são feitas de massas sólidas de pedra, como explica a Enciclopédia Britânica, plataforma de checagem de fatos e educação do Reino Unido. Por serem algumas das pirâmides mais exploradas por estudiosos, é possível conhecer com detalhes algumas de suas câmaras internas. Por exemplo, de acordo com a plataforma britânica, sabe-se que a pirâmide dedicada a Quéops, o governante mais poderoso do antigo reino do Egito, c. 2690 2180 AC,
possui uma sala central conhecida como a Câmara do Rei, onde acredita-se ser o local de descanso do faraó. Além desta parte, a pirâmide guarda em seu interior também a Câmara da Rainha, outra sala nomeada por se acreditar ser onde a esposa de Quéops teria sido enterrada, e uma passagem mais alta com paredes ornamentadas chamada de Grande Galeria, a qual dá acesso à tumba do rei. Atualmente, cientistas buscam desenvolver tecnologias para descobrir o que mais essas construções podem esconder. Em 2017, como parte de um projeto chamado Scan Pyramids, desenvolvido pela Universidade de Cairo, Egito, foi identificada a existência de um grande vazio escondido acima da Grande Galeria. O local, apelidado de Grande Vácuo, tem cerca de 6 metros de altura e quase 30 metros de comprimento, e sua função ainda é desconhecida. Um estudo publicado em 2022 na revista científica Journal for Advanced Instrumentation in Science descreve um plano de pesquisadores dos Estados Unidos de fazer uma tomografia completa por muon, raios capazes de atravessar objetos sólidos com mais eficácia que os raios-x, a fim de escanear o interior da estrutura da pirâmide de Quéops. Os pesquisadores estimam que leve entre 2 e 3 anos para acumular dados suficientes para criar um mapa completo com imagens em alta resolução dessa pirâmide.